Um certo fidalgo biruta e o seu fiel escudeiro finalmente chegaram em terras antofagenses. Isso mesmo, depois de longa espera, Dom Quixote está entre nós. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os detalhes dessa edição caprichadíssima, histórica eu diria. Miguel de Cervantes é um dos maiores escritores de todos os tempos. Nascido em 1547 em Alcalá de Henares, na Espanha, a vida do autor foi quase tão cheia de aventuras quanto a sua criação, Dom Quixote. Cervantes publicou seu primeiro poema com 18 anos, mas foi só com 58 anos que ele publicou a sua obra prima, em 1605. Nesse meio tempo, a sua vida foi bem agitada. Ele se meteu em muitas confusões. Ele foi camareiro, soldado de guerra, cobrador de impostos, ele foi sequestrado, foi preso mais de 3 vezes, se meteu em mais confusões e só passou a se dedicar mais à escrita a partir de 1585. Deu para perceber que a biografia de Miguel de Cervantes foi tão cheia de reviravoltas que ela merece um vídeo só para ela. Dom Quixote foi criado em uma das prisões pelas quais Cervantes passou. Publicado pela primeira vez em 1605, como eu falei, esse é o primeiro volume da obra. Em 1615, Cervantes publicou o segundo volume da obra, a segunda parte, trazendo novos elementos narrativos e dando continuidade à história de Quixote. A edição da Antofágica é desse primeiro volume, ou seja, da parte publicada em 1605, mas pode aquietar o seu coração, porque o prefeito mandou avisar que o segundo volume vem aí. As figuras de Dom Quixote e Sancho Panza são das mais conhecidas mundialmente. Mesmo que alguém nunca tenha tido contato direto com a obra de Miguel de Cervantes, é provável que conheça a história desse cavaleiro maluco e o seu fiel companheiro, porque eles dois estão no imaginário coletivo. Dom Quixote definitivamente não é pouca coisa, porque esse romance serviu de base para praticamente todos os outros que vieram depois. Em 1869, Gustave Flaubert escreveu o seguinte para um amigo: "Neste momento estou relendo Dom Quixote. Que livro gigantesco! Existe algo mais bonito?" Um elogio desses, hein? Não é para qualquer um. Bom, o fato é que Dom Quixote é das obras mais lidas, adaptadas e referenciadas de toda a história da literatura. Aliás, as adaptações, em especial aquelas para o público infanto-juvenil, são tão difundidas que não é raro encontrar alguém que jura ter lido a obra quando era criança, sem saber que se tratava de uma adaptação. Bom, o livro mais lido depois da Bíblia tem um enredo que é de conhecimento de todos. Um nobre fidalgo da região de La Mancha é aficionado por livros e gasta tudo o que tem com eles. Não podemos julgar, né? Porque qual leitor nunca gastou mais do que devia com livros? De tanto ler obras de cavalaria, o nobre fidalgo passa a acreditar que tudo que ele lê é verdade. E ele decide então sair pelo mundo para viver aventuras, restaurar a ordem da cavalaria e transformar o mundo. Enfim, ele se enredou tanto na leitura que passava as noites lendo, em claro, e os dias de cochilo em cochilo. E assim, de pouco dormir e de muito ler, seu cérebro secou, de maneira que veio a perder o juízo. Sua fantasia preencheu-se de tudo aquilo que lia nos livros, tanto dos encantamentos quanto das contendas, batalhas, desafios, feridas, galanteios, amores, tormentas e disparates impossíveis. E se assentou de tal modo em sua imaginação que toda aquela máquina das sonhadas invenções que ele lia era verdadeira, que para ele não havia outra história mais real no mundo. Quixote então parte sozinho com seu cavalo Rocinante, umas armas enferrujadas e um elmo improvisado com papelão, muito adequado, não é mesmo? E sai então para viver suas primeiras aventuras. Quixote chega então em uma pousada, que na cabeça dele é um castelo. O estalajadeiro dessa pousada, por divertimento, lhe ordena cavaleiro. O estalajadeiro também dá alguns conselhos para Dom Quixote. Um bom cavaleiro precisa estar acompanhado de suas provisões,
dinheiro, camisas limpas, unguento para curar as feridas das batalhas e, é claro, um bom escudeiro. Dom Quixote volta então para sua casa para providenciar tudo isso. E ele dá de cara com o padre e o barbeiro pegando seus livros, jogando-os no pátio para colocar fogo neles, já que os livros são a causa da loucura do personagem. Nesse ponto da narrativa, temos acesso a várias obras da época, inclusive algumas de Cervantes. La Galatea de Miguel de Cervantes, disse o barbeiro. Esse Cervantes é um grande amigo meu faz muitos anos e sei que ele é mais versado em infortúnios do que em versos. Seu livro tem algum tanto de boa invenção. Propõe algo e não conclui nada. É preciso esperar pela segunda parte que ele promete. Talvez com a emenda alcance plenamente a misericórdia que agora lhe é negada. E, enquanto isso não acontece, mantende-o recluso em vossa casa, senhor compadre. Com prazer, respondeu o barbeiro. Essa relação com as obras da época é um eixo central do romance. Cervantes é um experimentador. Em Dom Quixote, ele pode experimentar e questionar muitas das formas existentes na época. As narrativas pastoris, sentimentais, o pícaro e principalmente as novelas de cavalaria. Ele faz muitas experimentações também com o foco narrativo. E são todas essas experimentações que abrem caminho para o que hoje a gente entende como a forma do romance. E não pense que por ser uma obra do início do século XVII, ela tem uma linguagem muito rebuscada ou dificílima. Nada disso. É claro que uma palavra ou outra precisam das notas de rodapé. Aliás, as notas de rodapé da nossa edição estão maravilhosas. A verdade é que Miguel de Cervantes é um autor para todo mundo. Isso porque ele escreveu tanto para os leitores anedóticos, ou seja, aqueles que têm interesse no enredo, no que ele conta, quanto para os leitores que gostam de prestar atenção nos princípios poéticos da narrativa, ou seja, em como ele conta. O diálogo com a sua época aparece logo no prólogo, porque no começo do texto, o autor se dirige ao seu interlocutor. Desocupado leitor. Essa forma de se dirigir ao leitor mostra bem a ironia do texto. Mas peraí, por que desocupado leitor? Porque para os moralistas da época, a literatura de cavalaria era uma literatura menor, feita para gente ociosa, para puro entretenimento. E ele inclusive começa o texto todo humilde, dizendo que ele sabe que faltam muitas coisas na obra, que o leitor pode sim criticar e que inclusive o prefácio é a parte mais difícil de escrever. Só que de repente ele encontra um amigo para conversar sobre a sua obra. E o amigo, vejam só, é só elogios. Uma prática bem comum das obras dessa época são os sonetos laudatórios. Basicamente, sonetos escritos por outros escritores, amigos, elogiando o autor e validando a obra. Eis que Cervantes coloca na sua obra sonetos laudatórios, mas escritos por personagens fictícios de grandes obras de cavalaria da sua época. Por exemplo, Amadis de Gaula. Então, só nesse prólogo já dá para perceber toda a irreverência do autor. Outra curiosidade é como o narrador teve contato com o personagem Dom Quixote. Ele também é um leitor dessa história. Andando pelas ruas de Alcaná de Toledo, ele encontra um menino vendendo papéis velhos e alguns calhamaços. Um desses calhamaços chama a atenção do narrador. Ele está escrito em árabe. Ele leva então esse tal calhamaço para um tradutor, que lhe diz se tratar da história de Dom Quixote de la Mancha, escrita por um historiador árabe. Esse é um enredo bem comum nos livros de cavalaria. Um sábio escreve alguns manuscritos e o narrador então encontra essas histórias. Esses são artifícios da narrativa que constroem um efeito de personagem real e colocam em tensão a relação entre verdade histórica e verdade poética. A edição da Antofágica foi feita com muito carinho. Ela é inovadora e também é cheia de primeiros feitos. A começar pela tradução.
é da Paula Renata de Araújo e da Silvia Massimini Félix. A edição da Antofágica é a primeira edição brasileira de Dom Quixote traduzida por mulheres. Elas também assinam um pós-fácil contando como foi traduzir a língua de Cervantes. Sem dúvida, um dos pontos mais especiais da nossa edição são as ilustrações. Dom Quixote é uma das obras mais representadas nas artes visuais através dos séculos, e a nossa edição é a primeira do mundo a trazer uma pesquisa de imagens que começa lá no século XVII e avança até os dias atuais. É uma verdadeira viagem através das várias representações de Dom Quixote, passando por tempos e geografias diferentes. São quase 100 ilustrações de artistas como Salvador Dalí, Portinari, Cézanne, Doré. Aliás, Gustave Doré, pintor francês do século XIX, foi o grande ilustrador de Dom Quixote. A arte da capa é de Armando Romanelli, artista plástico carioca. Gente, com tamanha riqueza e variedade nas ilustrações, é super interessante perceber como cada artista e cada época escolheu ver e representar a dupla mais famosa da literatura. Observem, por exemplo, a sutileza da arte de Carmen Parra, em 1990, em contraste com o surrealismo de Salvador Dalí, em 1983, ou ainda o academicismo de José Moreno Carboneiro, em 1911, em contraste com os traços mais modernos de Portinari, em 1956. É incrível perceber como uma mesma cena pode ser traduzida em imagem de formas tão diferentes. O icônico episódio da batalha contra o gigante dos moinhos de vento, na nossa edição, é retratado por Apelles Mestres e Francisco Fuster em 1879 e também por Adolf Schroeter em 1863. As pinturas são mais ou menos da mesma época, mas são completamente diferentes. No texto, ilustrar, ler, traduzir, interpretar o Dom Quixote, o poder da imagem, o professor José Manuel Lucia Mejias, da Universidade Complutense de Madrid e presidente de honra da Associação de Cervantista, diz o seguinte: antes do Dom Quixote já se ilustravam livros e eles continuaram a ser ilustrados depois do Dom Quixote. Mas não há nenhuma obra como o Dom Quixote que permita, graças às suas ilustrações, ter um panorama completo do que aconteceu nos últimos 400 anos na relação entre texto e imagem. São milhares de ilustrações que mostram a riqueza dos matizes dos artistas e dos projetos editoriais que abordaram as aventuras quixotescas em seus 3 primeiros séculos de difusão. Quem também traz uma contribuição incrível para a nossa edição é Maria Augusta da Costa Vieira, a maior cervantista do Brasil. Além de ser responsável pelas videoaulas que acompanham a nossa edição, a professora e pesquisadora escreveu um pós-fácil falando sobre a escrita de Dom Quixote e também sobre o leitor da obra. E vejam que legal, a apresentação ficou com o prefeito de Antofágica, Sérgio Drummond. E um último detalhe, não menos importante, a nossa edição é tamanho GG, igual ao nosso Moby Dick. É um livro que vai ficar maravilhoso aí na sua biblioteca, na sua mesa de centro, na sua estante. A pré-venda vai até a primeira semana de dezembro, então corre para pegar o seu exemplar. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora me contem aqui nos comentários qual a relação de vocês com esse grande clássico da literatura e se vocês estão animados para conhecer a nossa edição, que ficou pronta depois de meses não, anos de trabalho. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!